Bom dia, pessoal, aqui é o Rafael Yanti do Educare for Life e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre como falar em público de forma confiante e por que você deveria desenvolver essa habilidade. Antes de começar essa mini palestra de 15 minutos, eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo para vocês e em especial para o Eduardo, que organizou isso tudo e teve a iniciativa de fazer isso. Eu acho bem bacana essa iniciativa dele de fazer isso e pode ser que a gente consiga formar em um grupo para se desenvolver mais nessa área, que eu acho bem importante. Mas vamos lá então, com o título, com o vídeo, como falar em público de forma confiante e por que você deveria desenvolver essa habilidade. Essa habilidade eu ainda não tenho totalmente desenvolvida, eu não consigo falar em público de forma confiante ainda. Eu sempre fico com aquele medo bem comum de falar em público. E eu acredito que boa parte das pessoas tem esse medo de falar em público. E mais pra frente no vídeo eu vou explicar por que a gente tem esse medo. Mas como todos os medos, ele pode ser superado. E aqui eu vou tentar ajudar um pouco em como superar esse medo. Para desenvolver esse vídeo, por exemplo, eu estou tendo que sair da minha zona de conforto um pouco e passar um pouco do medo que eu tenho de fazer um vídeo para estar aqui, conseguir falar de forma razoavelmente confiante, de forma que vocês consigam ouvir e entender e conseguir aplicar um pouco do que eu vou dizer. Então, para começar a palestra, eu vou trazer 3 estudos de caso, ou 3 pessoas que usaram e desenvolveram essas habilidades de forma a melhorar a sua vida com isso. E o primeiro cara que desenvolveu isso muito bem foi o Brian Tracy. O Brian Tracy, quando ele estava começando na sua área profissional, ele não sabia o que fazer direito. Ele estava saindo de vários empregos, como pedreiro, garçom, e nenhum deles ele dava muito certo. E ele foi parar em vendas. E lá nas vendas, ele também estava indo mal, mas depois de um tempo ele começou a se perguntar por que alguns vendedores eram tão mais bem-sucedidos do que outros. E ele começou a perguntar para esses vendedores bem-sucedidos o que eles faziam de diferente. E com isso, esses vendedores começaram a dizer para ele o que fazer, quais livros ler, quais palestras assistir, quais atitudes tomar. E ele começou a tomar essas atitudes, ler os livros, ir nas palestras e se desenvolver como vendedor. E nesse processo de se desenvolver como vendedor, ele aprendeu a desenvolver o seu produto. Ele aprendeu a usar a oratória para explicar para os seus clientes sobre o produto que ele vendia. Começou a vender mais. E com o tempo, ele começou a ensinar para os vendedores como vender mais. E com o tempo ele começou a ensinar para as pessoas como viver melhor. Então ele começou a ser um palestrante motivacional. Ele começou a ser alguém que dava palestras nas empresas para esse intuito. E desenvolver a oratória foi o grande trunfo dele, tanto nas vendas quanto nos outros empenhos que ele fazia. O segundo cara que eu quero trazer para vocês aqui é o David DeAngelo. E, em específico, eu trago uma entrevista que ele fez com um dos gurus na área de relacionamento. Então, todos aqui certamente conhecem o DeAngelo e conhecem um pouco do seu trabalho. E um dos cursos que ele fez foi o Dating Interview, Interview with Dating Gurus. E nessas entrevistas, eles falavam e conversavam sobre relacionamentos, sobre como ficar com mulheres, como encontrar a sua mulher ideal, diversas coisas. E eu lembro bem especificamente que esse entrevistado, ao ser perguntado pelo DeAngelo, ele disse que uma dica que ele poderia dar para os homens que quisessem se desenvolver para ficar com mais mulheres, para dobrar os seus encontros, era desenvolver a oratória, era ficar bom em falar em público. Ele falava que quanto mais ele falava em público, mais fácil era para eles chegar nos grupos de gurias. Quanto mais ele falava em público, mais ele conseguia se entender. Quanto mais ele falava em público, mais influente ele era. Então, se desenvolver como um bom palestrante ou perder esse medo de falar em público é super bom também para pegar a mulher.
E eu lembro que eles fizeram uma correlação lá nessa entrevista, de que as mesmas qualidades que um homem desenvolvia para ser mais atraente para as mulheres eram também habilidades que esses homens usariam então para ficar ricos. E é por isso, em geral, que os homens com mais dinheiro tendem a ficar com as mulheres mais bonitas, porque eles já desenvolveram a qualidade que elas querem, as qualidades atraentes. Então, as mesmas qualidades que eles desenvolveram para ganhar dinheiro, eles também, em geral, são as mesmas qualidades que atraem as mulheres. E uma dessas qualidades é, sim, falar em público. Então, quanto mais você desenvolver essa qualidade de falar em público, mais chances você vai ter ainda com as mulheres. Bom, vamos para o terceiro caso, que é o do Dale Carnegie. O Dale, ele escreveu um livro que foi super vendido, e ainda é vendido na área de desenvolvimento pessoal, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu confesso que eu não li o livro inteiro ainda, mas logo no início do livro ele fala de um caso de sucesso, de um de seus alunos. Então Dale, ele desenvolvia sessões ele ensinava as pessoas a falar em público. E ele ensinava através de um sistema que eu já vou explicar para vocês. E um de seus alunos, que começou a falar em público, ele era super tímido. Ele não conseguia falar com as pessoas, ele não conseguia fazer nada direito que requerisse alguma certa contato pessoal com outras pessoas. E ele começou a tomar essas aulas de falar em público com o Dale. E depois de 6 meses que ele estava fazendo essas aulas, que eram semanais, ele começou a ser promovido no seu emprego, porque ele começou a fazer apresentações para essa empresa que ele trabalhava. Ele começou a ganhar cargos mais altos. E com o tempo ele foi galgando cada vez cargos mais altos, até que ele se tornou sócio dessa empresa, que era uma empresa grande na época. Bom, eu trouxe esses 3 casos para mostrar por que é tão importante desenvolver essa qualidade de falar em público. Mas agora eu pergunto como que essas pessoas desenvolvem essa habilidade de falar em público. Porque uma coisa é certa, que eu disse lá no início do vídeo, eu tenho medo de falar em público. Você certamente também tem esse medo. E esse medo é geralmente o que nos paralisa de ficar na frente de um monte de gente e desenvolver a nossa ideia, e falar a nossa ideia. Para quebrar esse medo, para fazer com que esse medo não exista, na verdade ele sempre vai existir, mas a gente minimiza ele ao máximo. Para fazer com que a gente consiga minimizar esse medo ao máximo, a gente tem que desenvolver algo chamado de dessensibilização. Dessensibilização. Então, quando a gente está começando a aprender sobre sedução, o que a gente faz? O que o Mystery falava para nós fazer para perder o medo de chegar nas mulheres? Ele dizia pra gente: chega em 20 grupos de mulheres por noite, saia 5 vezes por semana. As gurias mais gatas da cidade já foram abordadas mais de 1000 vezes, porque elas saem 3 vezes por semana, porque cada dia que elas saem, 10 pessoas chegam nela. Elas já estão dessensibilizadas quanto a isso. E para você ficar bom em seduzir mais, você precisa se dessensibilizar quanto ao medo de chegar em mulher. E isso também funciona para aprender inglês, por exemplo. Quando nós aprendemos inglês, a gente precisa se acostumar com a língua. A gente precisa se dessensitizar do português e começar a trazer o inglês. E é isso tudo e isso precisa ser feito para falar em público também. Então, um tempo atrás, eu desenvolvi um desafio comigo mesmo de fazer 30 vídeos em 30 dias. E é graças a esse desafio e a essa dessensibilização que eu tive em 30 dias, fazendo 30 vídeos, que hoje eu estou aqui e consigo fazer esse vídeo sem grandes estresse. Por quê? Porque o medo sempre existe e sempre está lá. Então a gente minimiza esse medo e consegue fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo com esse medo ainda lá. Mas vamos lá. Para a gente conseguir se dessensibilizar,
quanto ao medo de falar em público, nós precisamos praticar muito. Para ficar realmente mestre em pegar as mulheres, a gente precisa praticar muito. Então, o que eu trago para vocês aqui é: faça muita prática, faça muito treino de falar em público. Para fazer esse vídeo de agora, eu tive que falar para mim mesmo esse vídeo algumas vezes na frente do espelho. Eu tive que gravar o vídeo 2 ou 3 vezes para tirar algumas coisas que eu não achava legal e para colocar outras que eu achava mais legal. Então a gente precisa de muita prática. Quanto mais prática, menor é o medo. Quanto menor é o medo, maior é a confiança que você vai ter na hora de falar em público. Quanto maior a confiança, maior a autoestima e maior vai ser a sua influência nas pessoas. E é bom que você use essa influência de forma positiva na vida das pessoas. Mas vamos lá. Por fim, eu ainda quero explicar para vocês como planejar o que dizer na hora de falar em público. Vocês já se comprometeram de alguma forma a fazer uma mini palestra de 15 minutos no próximo sábado, que vai ser dia 24. Então, eu quero dar algumas ideias para vocês de como planejar esse discurso, essa palestra que vocês já vão fazer. Em primeiro lugar, pega um pedaço de papel. Coloca bem em cima o título que você quer falar a respeito. Então, talvez você tenha muitas ideias sobre desenvolvimento pessoal e provavelmente você precise ainda organizar essas ideias. Então, coloca o título bem em cima dessa folha e no resto da folha eu quero que você faça um brainstorm. Esse é o terceiro passo. 1. Pega a folha. 2. Escreve o título. 3. Brainstorm. 4. Você precisa separar os itens mais importantes desse brainstorm. Então, digamos que você tenha 15, 20 itens que você achou interessante sobre aquele assunto em determinado. Então você seleciona 5 ou 6 desses itens e coloca numa ordem sequencial, numa ordem lógica, de forma que você vai falar aquilo que é mais importante ao decorrer do discurso. Feito isso, você começa a falar para você mesmo isso de forma a treinar e praticar aquilo que você vai dizer. Por fim, você encara a audiência. São esses os 6 passos, ou os 7 passos, desculpa, para conseguir planejar melhor o que você vai dizer. Existe ainda formas de você lembrar o que você já escreveu, o que você já pensou para falar. Então você pode fazer vários index cartas escritas com algumas palavras, de forma que você olhe e veja. Agora, por exemplo, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu estou usando aqui uma cola com todos os pontos que eu planejei para fazer isso. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas é uma folha em que eu botei os pontos mais importantes, de forma com que eu olhe, veja e lembre o que está escrito ali. Bom, galera, o meu tempo aqui com vocês está ficando curto. Por fim, para concluir esse vídeo, eu quero deixar um desafio aqui. Eu achei uma ótima iniciativa do Conte e de todo mundo que vai estar presente no dia 24, lá na casa do Conte, de fazer essas palestras. E o meu desafio, não é bem um desafio, é mais um convite de que a gente possa fazer mais desses. Que a gente possa fazer, talvez, 1 por semana ou 1 a cada 15 dias dessas mini palestras, de forma que a gente consiga praticar mais falar em público e consiga desenvolver mais essa habilidade, para que cada um consiga melhorar e aumentar o seu nível pessoal nessa área. E assim a gente consiga ter menos medo, mais confiança, mais autoestima, mais influência, que a gente consiga ficar rico e viver melhor. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima palestra, no próximo vídeo. Até mais!